Que alegria por estar mais um dia aqui na presença do meu Deus para ofertar a minha vida, o meu tempo, este momento tão maravilhoso que é ler a palavra santa do Senhor. Graça e paz, queridos, queridas, amadas ouvinte, amados ouvinte, que o favor de Deus seja constante na sua vida. Eu começo esse áudio aqui ofertando, consagrando este momento nas mãos de Deus, rogando pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, estou aqui para ler mais um capítulo do livro do Atos dos Apóstolos e quero hoje ler o capítulo 5 para a glória de Deus. Lembrando que na leitura anterior nós lemos a respeito que as autoridades procuraram reprimir o testemunho dos apóstolos, mas eles foram firmes e eu convido a ouvir se você não ouviu. E é com muita alegria que eu agradeço a Deus por esta oportunidade, porque ler a palavra do Senhor, ela me enche de vida. E queridos, hoje o capítulo 5 vai nos falar sobre a comunidade sacramento do Espírito, que vai falar hoje sobre Ananias, né? E vamos prestar atenção e ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar hoje. E diz assim no versículo 1: Um homem chamado Ananias fez um acordo com a sua esposa Safira. Vendeu uma propriedade que possuía. Reteve uma parte do dinheiro para si e entregou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. E Pedro lhe perguntou: Ananias, por que você deixou Satanás tomar posse do seu coração? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, conservando uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E mesmo que o vendesse, você não podia ficar com todo o dinheiro? Então por que fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir isso, Ananias caiu no chão e morreu. E grande temor se apoderou de todos os que estavam ouvindo. Os mais jovens se levantaram, enrolaram o corpo de Ananias no lençol e o levaram para enterrar. Umas 3 horas mais tarde, chegou a esposa de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: é verdade que vocês venderam o terreno por esse preço? Ela respondeu: sim, foi por esse preço. Então Pedro disse: por que vocês fizeram um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, os que foram enterrar o seu marido estão chegando. Eles vão levar você também. No mesmo instante, Safira caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, a encontraram morta e a levaram para enterrar junto do marido. E grande temor se espalhou por toda a igreja e entre todos aqueles que ouviram falar do que havia acontecido. Versículo 12, terceiro retrato da comunidade.
Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé. Chegaram a ponto de transportar doentes para as praças em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Aleluia. Versículo 17. Ninguém aprisiona a mensagem de vida. Viu que poderoso? Ninguém aprisiona a mensagem de vida. Então, o sumo sacerdote, com todo o seu partido, isto é, o partido dos saduceus, ficaram cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e jogá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. Amém. Obedecer a Deus e não aos homens. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio, isto é, o conselho das pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Os servos, ao chegarem à prisão, não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão cuidadosamente fechada e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir essa notícia, o chefe da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes não sabiam o que pensar e se perguntavam o que poderiam ter acontecido. Chegou alguém que disse para eles: os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote disse: nós tínhamos proibido expressamente ensinar em nome de Jesus. E, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, que vocês mataram, suspendendo-o numa cruz.
Mas Deus, com a sua direita, o exaltou, tornando-o chefe supremo e salvador, para dar ao povo a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Enfurecidos por essas palavras, os conselheiros estavam decididos a matar os apóstolos. Versículo 34. De onde vem esse projeto? Levantou-se então no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vejam bem o que estão para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada mais restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele acabou mal e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-lhes um conselho. Não se preocupe com esses homens e os soltem, porque se o projeto ou a atividade deles é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não conseguirão aniquilá-los. Cuidado para não se meterem contra Deus. Os participantes do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem merecido sofrer insultos por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não paravam de ensinar e anunciar a boa notícia de Jesus Messias. Aleluia, amém. Que palavra forte, poderosa, né, meus queridos? Eu quero aqui, ao concluir esta leitura do capítulo 5, agradecendo a Deus e agradecendo por cada um de vocês que estão nesse canal, Corações Ensináveis, pela atenção que vocês estão dando a este momento que para mim é tão especial. Amém? Quero aqui comentar esta leitura do capítulo 5, especificamente aqui do versículo 1 ao 11, onde começa falando a respeito do que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira, eu creio aqui que eles eram um casal que ouviram falar a respeito de Jesus, gostaram do que ouviram, mas parecem que eles não eram muito bem convertidos, porque eles fizeram um acordo entre eles, resolveram ficar com alguma parte do dinheiro do terreno e dar apenas uma outra parte. E ali Pedro questionou eles por que eles fizeram aquilo.
né? E não, se o terreno era deles, então eles tanto podiam ficar com o terreno ou ficar com o dinheiro todo, não teria problema. Mas eles esconderam uma outra parte para eles usufruírem. Então, por causa disso, Pedro disse que ele mentiu não para o homem, ou seja, para Pedro ou para os apóstolos, e sim para Deus. Então, por isso eles caíram na mesma hora e morreram. Então, isso causou muito espanto e medo, né, para aquelas pessoas que presenciaram o fato. Acontece que isso demonstra que Deus é ruim? Não, mostra que Deus é justo e que eles sofreram isso por uma falta de obediência, né? Então, eu sei que essa leitura ela traz muitos questionamentos, mas o Espírito Santo ele tem o poder de nos dar essa clareza. O que Lucas, que foi o autor, né, aqui do Ato dos Apóstolos, do versículo 1 ao 11, ele vai estar falando da comunidade, que é sacramento do Espírito. Ele nos explica a respeito da sovinice, né, e ostentação típicas de uma sociedade pagã baseada no espírito de posse. Ameaçam a infiltrar-se na comunidade e falsificar o senso de comunhão que gera ali a fraternidade e partilha. O que ele nos ensina que a comunidade é sacramento da presença do Espírito. E ele explica o porquê que ele diz isso, que a comunidade é sacramento da presença do Espírito. Porque Lucas vai nos ensinar que mentir para ela é mentir para o Espírito. Falsificá-la é falsificar o próprio testemunho cristão para transformar a sociedade, a comunidade. Ela precisa ser coerente e viver a fraternidade e a partilha. Ser cristão não admite mediocridade, né? Então, pela primeira vez, aparece nos Atos o termo igreja, como foi lido no versículo 11. E grande temor se espalhou por toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar do que havia acontecido. Com quem? Com Ananias e Safira. Porque eles fizeram, né, tentaram enganar, tentaram esconder. Teve ali, eles negaram, né, e de uma certa forma se ostentaram, então por isso eles sofreram as consequências, né? Não é que Deus puniu, que Deus castigou, foi a consequência daquilo que eles decidiram a fazer. Muitas vezes nós fazemos algo ruim, que é errado, e nós sofremos a consequência dos nossos atos. E infelizmente muitas pessoas associam isso como que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus desceu a mão, que Deus castigou. Mas não, Deus não castigou, Deus não ficou irado. Acontece que as consequências elas vêm. Então, é por causa das próprias atitudes nossas, mas Deus não é ruim, Deus não é mau, Deus não castiga, muito pelo contrário, Ele nos ama, Ele perdoa, Ele cuida de nós, mas demonstra aqui que Ananias e Safira, eles não eram totalmente, tinham um coração totalmente para as coisas de Deus. E ainda meditando no versículo 12 ao 16, que vai falar aqui ainda sobre o retrato da comunidade, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele fala que o terceiro retrato mostra como a ação de Jesus ressuscitado
continua na prática da comunhão cristã. Então, aqui ele diz que esta realiza a ação que liberta da alienação e consciência, ou seja, que são aqueles espíritos impuros, como foi mencionado na leitura. Consequentemente, né, então, porque o retrato da comunidade cristã mostra como a ação de Jesus ressuscitado continua na prática da vida cristã, esta realiza a ação que liberta da alienação à consciência, ou seja, os espíritos impuros. Consequentemente, liberta os corpos oprimidos, né, as doenças. A sombra de Pedro, né, ali a palavra nos mostrou que muitas pessoas levavam enfermos, doentes, pessoas oprimidas por espíritos impuros, só para passar, e a sombra de Pedro, né, tinha o poder de curá-los. Então, Lucas, o autor de Atos, ele fala que a sombra de Pedro relembra a própria ação de Deus protegendo o povo no tempo do Êxodo, né? Êxodo significa saída, né? Então, de acordo com a palavra, favorecido, o povo acolhe e adere à ação da comunidade. Outros, né, conforme foi lido lá no versículo 13, que os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito, né? Conforme foi dito aqui, que a sombra de Pedro relembra a própria ação de Deus protegendo o povo no tempo do Êxodo. Favorecido, o povo acolhe e adere à ação da comunidade. E aí menciona outros. Esses outros nem se atreviam a chegar perto, né? Eles temem o poder das autoridades e não se atrevem a pertencer a esse grupo que estava ali sendo inovador. A palavra do Senhor é maravilhosa. E ainda meditando nos versículos 16, né, 17 ao 21, na primeira parte, quando fala que ninguém aprisiona a mensagem de vida, né, que nos contou lá que eles estavam presos, os apóstolos de Jesus, mas aí veio o anjo do Senhor, abriu as portas da prisão e os fez sair e falou para eles: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Percebe aqui que eu estou falando a mensagem da vida para você? Eu estou aqui lendo a mensagem da vida. Não é só uma Bíblia, como muitos entendem que a Bíblia é um livro comum qualquer. Não, esta Bíblia, ela é a mensagem da vida. E aí Lucas vai nos ensinar nesses versículos de 17 ao 21, na parte, né, que ele aqui nos conta a respeito disso, que ninguém aprisiona a mensagem da vida. Ele nos diz, né, que os dominadores, eles sentem que a prática da comunidade ameaça o poder deles. Então, por isso, eles tentam abafar-lhe o testemunho. Mas a mensagem de vida que o anjo mandou os apóstolos irem e anunciar, a mensagem de vida não pode ficar presa. O anjo do Senhor, personificando a ação libertadora do Espírito, liberta e impulsiona as testemunhas a lutar exatamente no templo, terreno dos dominadores. E ainda na parte B, que vai aqui do
entre a leitura que eu li desde o versículo 17, 21 e 33, nós percebemos que as autoridades, elas se reúnem para decidir, então, sobre a sorte dos apóstolos. Eles decidiram, né, matar os apóstolos. Porém, enquanto isso, estes ensinam o povo que já está dispostos a tomar uma atitude contra os poderosos, apesar da proibição, conforme foi lido lá no capítulo 4, no versículo 18, que nos diz que chamaram de novo Pedro e João e lhes ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E aí Pedro falou que para eles: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vocês e não a ele, né? Então, apesar da proibição, os apóstolos, eles continuam ensinando em nome de Jesus. E Pedro foi ali interrogado. Pedro mostra a razão da obediência e ele explica a razão da obediência, que é: ressuscitando a Jesus, Deus julga e desautoriza a autoridade do Sinédrio, que o condenou e matou. E ele ainda vai além, dizendo que a ressurreição é o fundamento da liberdade de testemunhar. Amém, queridos? É muito poderosa, é linda a palavra do Senhor, por isso que eu amo tanto. Mas eu quero ainda, para finalizar, meditar com vocês os versículos 34 ao 42, que nos falou sobre de onde vem esse projeto, né? E Lucas explica que para as autoridades o fenômeno cristão é movimento de insurreição política, como qualquer outro. Mas aí a gente percebeu na leitura que tem uma figura aqui, um moço, um homem chamado Gamaliel. E ele, né, deu um conselho para aqueles poderosos que queriam matar, calar, silenciar os apóstolos. Gamaliel, então, vem, apresenta o significado profundo do confronto com o movimento cristão. Por trás do princípio de tolerância e também de liberdade, mas acima afirmada por Pedro, quando lá no capítulo 4 ele também falou a respeito dessa situação, quando Pedro e João, eles responderam: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus que obedecemos a vocês e não a ele. Então, para eles está em jogo uma opção radical. E ele explica qual é essa opção radical: obedecer a Deus ou aos homens. Adotar a lógica de Deus na liberdade que provém da vitória sobre a morte, ou obedecer à lógica humana, que tem como fundamento o medo da morte e que se afirma no poder repressivo que provoca tortura e morte. Mas Lucas vai nos dizer que o cristianismo vem de Deus, então ninguém poderá detê-lo. Amém? E Gamaliel, ele foi muito sábio aqui, ele contou, né, alguns exemplos de alguns homens que apareceram, né, que levaram multidões, né, que Gamaliel, ele era doutor da lei, né, então todo o povo estimava ele.
ele era reconhecido e era querido. Então Gamaliel mandou, né, ali pediu que os acusados, no caso os apóstolos, eles saíssem por um instante para poder conversar com aqueles homens de Israel. E ele deu um conselho, né, e contou o que tinha acontecido, que tinha aparecido Teudas, que era um homem que se fazia passar por uma pessoa importante e que a ele se juntou cerca de 400 homens. E ele contou ainda que depois esse homem foi morto e todos os que seguiam abandonaram e nada mais restou. E ele contou que depois disso apareceu no tempo, né, do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que também arrastou o povo atrás de si, mas que também acabou mal. E todos os seguidores desse Judas também se dispersaram. Esses foram casos que ele foi contando. E o interessante é que ele disse para eles, quanto a este, né, que está acontecendo agora, eu dou-lhes um conselho. Olha o conselho de Gamaliel. Ele disse, né, que para eles não se preocuparem com aqueles homens e que os soltasse, porque se o que eles estavam fazendo era de origem humana, também iria ser destruído, como os 2 casos que ele contou. Mas ele diz, mas se vem de Deus, aí, meu filho, vocês não conseguirão aniquilá-los. E ele falou, cuidado para não se meterem contra Deus. Então, queridos, a palavra do Senhor é maravilhosa, ela nos ensina de várias formas, e a verdade é que nunca ninguém pode vencer a Deus, ninguém pode deter o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então, desde dessa época que o Senhor já era Deus, ele continua sendo Deus e ele será Deus eternamente. E é ao lado dele que nós também teremos uma vida eterna. Querido Deus, aqui eu te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênção, porque já somos mais do que abençoados nas regiões celestes. Por este momento, Pai, eu te louvo e te agradeço por a minha vida e a vida de cada um que ouve a tua palavra. Amém e amém.